A maior mudança no sistema tributário brasileiro em mais de 50 anos está na nossa porta. E o que você tem a ver com isso? Se você é proprietário de imóvel, locatário, corretor de imóvel, você tem muito a ver com isso. Isso vai impactar diretamente na tua vida. Sejam bem-vindos. Nós estamos num podcast especial da Tavernaro, com uma presença ilustre aqui de 3 pessoas que atuam no mercado imobiliário de formas diferentes. Queremos levar para vocês alguns insights, algumas preocupações que temos, algumas dicas, mas principalmente alguma estratégia. Nada do que vamos falar aqui terão respostas definitivas. Você sempre será aconselhado a pedir a opinião do seu profissional de confiança, mas a gente pretende, de uma forma genérica, geral, passar aqui para vocês muito do que vai acontecer já a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu quero dar as boas-vindas aqui para o Eduardo Piotrowski, que é advogado, especialista em direito tributário e sucessões. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto com todos vocês para a gente debater sobre esse tema que é tão importante para todo mundo. Também está aqui conosco o Cristiano Prado, que é contador, sócio proprietário da Seu Conte Contabilidade e tem, entre as especialidades da empresa, o ramo imobiliário e atua há bastante tempo lá em Curitiba, né, Cristiano? Isso mesmo. Agradeço muito pelo convite, Carlos, doutor Eduardo, Vivian. É um prazer estar aqui, debater sobre um tema tão importante. Meu ramo é bastante impactado, o ramo de contabilidade está sendo bastante acionado, mas fico muito feliz pelo convite e espero contribuir. É bom. E também aqui a Vivian, minha esposa, sócia lá da Tavernaro Imóveis, especialista também em finanças, está aqui para fazer o contraponto e também chamar a atenção para os temas que atingem principalmente as imobiliárias. Vivian? Bom dia a todos. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Cristiano, por participarem desse podcast, que para a gente é um assunto tão importante, tão comentado no momento e esclarecedor para os nossos clientes. Obrigada. Para começar, perguntar para o Eduardo. Eduardo, por que a gente precisava de reforma tributária aqui no país? Bom, Carlos, todo mundo sabe aí que o nosso sistema não é nada simples, né? É um sistema muito complexo, muito moroso, muito custoso para todo mundo, para o empresário, para o governo. Então, tá uma máquina muito defasada já. Então, só o Cristiano sabe ali, PIS/COFINS, por exemplo, a quantidade de normas, instruções normativas, discussão se é insumo, se não é insumo, se a gente pode acreditar, se não pode. Então, ICMS, guerra fiscal dos estados, cada estado tem uma alíquota diferenciada. Produtos, cada produto tem um NCM, se um produto tem um NCM vai ser tributado de uma forma, de outra forma. Então, resumindo, o nosso sistema é muito complexo. Guerra fiscal entre estados, guerra fiscal entre municípios, carga tributária muito alta. Não que vá reduzir a reforma tributária, né, que a ideia era justamente simplificar todo esse sistema complexo que nós temos. Eu, particularmente, acredito que vai simplificar. Não sei, Cristiano, qual que é a tua opinião. Mas também a carga tributária não vai ser reduzida, como era a promessa, né, nas conversas iniciais. Então, basicamente, nós precisávamos disso. De fato, nosso país precisa de uma reforma tributária por todos os problemas que nós temos, mas talvez não era para ter sido feito de uma forma tão apressada como ela foi feita. Então, foi aprovada no calor da noite, então discussões e alterações. Vocês acompanharam ali na época, quando foi aprovado os projetos de lei, o pessoal aprovando, votando e alterando. Então, talvez não da forma que foi feita, mas nós precisávamos sim de uma reforma para simplificar esse sistema, talvez reduzir a carga tributária, porque basicamente é uma reforma então que nós estamos tratando sobre o consumo. Então vai sair o ICMS, o ISS, PIS, COFINS, o IPI, então vai sair todos esses impostos e vão se tornar só em um, que seria o IVA dual, né? Na verdade, aqui no Brasil, então eles era para ser um imposto só, que seria o novo IVA, mas já virou 2, então a CBS e o IBS, então a CBS da União, a IBS dos estados e dos municípios.
Então, uma reforma basicamente sobre o consumo que vai ter uma alíquota de aproximadamente 28% ou 30%, não sabemos ainda, e que algumas atividades vão ter percentuais de redução e vão ser menos impactadas, como é o caso das atividades imobiliárias, que vão ter ali as locações uma redução de 70%, e na compra e venda de imóveis de 50%, né? Então vai trazer uma alíquota ali aproximadamente de 8,4% nas locações e de 14% nas vendas dos imóveis, que daí mais para frente a gente vai adentrar aí nesses requisitos principais, né? Muito bem. Cristiano, na prática, tudo isso que o Eduardo falou, o que muda? Assim, faça um colchão aí para a gente começar a falar. O que muda na prática todas essas mudanças aí no... A reforma tributária ela é muito ampla, como o doutor Eduardo mencionou, o Brasil precisava disso aqui, porque a gente vive num manicômio tributário, que a gente fala. Não sei se precisar certo esses números aí, mas hoje o Brasil tem mais de 140 mil possibilidades tributárias, considerando todas as tributações de estados e municípios. Com a reforma a gente está falando aí que vai passar para 24 mil possibilidades tributárias. Ainda é muita coisa, mas vai simplificar bastante. Ela vai deixar, digamos assim, o jogo mais justo. Quando a gente vem para um cenário falando de não cumulatividade plena, e saindo de um cenário que era muito seletivo ainda as oportunidades de crédito tributário, isso ele acaba aumentando a competitividade para alguns setores. Alguns estudos que eu ouvi falar, ele menciona que está tirando aproximadamente 500 bi de impostos aí da parte de indústria. Claro que isso aí tem que ser alocado para outro lugar, e a parte de serviços aí vai ser a grande impactada aí, que a gente fala de alíquotas ali 26,5% a 30% aí, carece ainda de muitas instruções, muitas regulamentações, instrução normativa, né, doutor? Para poder dizer como que vai funcionar alguns ritos ali da reforma tributária. No primeiro momento, nós como contadores conviveremos aí com 2 regimes tributários, por causa que ela tem um processo de transição aí que ele começa em 26 e termina lá em 2032. Então, assim, até 2027 ali a gente entra com o CBS, que substitui o PIS e COFINS, e até 2033 vai ser eliminando gradativamente o ISS e o ICMS, né, doutor? E entramos em 2033 com a reforma tributária plena, né? O mercado lá os sistemas coexistem, né? Coexistem, então, exatamente. Para vocês, contadores, não vai ser uma tarefa fácil, de fato. Mas em forma prática, assim, ele não mudou só o sistema de tributação. Isso ele traz aí uma reflexão muito grande, principalmente para os empresários, porque a forma de fazer gestão dos seus negócios também muda. A precificação do seu negócio, a eleição dos seus fornecedores, até a própria tributação dos seus clientes. Porque agora a gente está falando assim de um processo tributário por fora. Antes todos os nossos impostos estavam embutidos no preço de venda. Agora ele vai ficar mais transparente, ele vai estar sendo apresentado por fora e destacado nos documentos fiscais. Então, assim, o empresário vai ter um grande trabalho aí de voltar, olhar a sua gestão. Serviço extra. Exatamente. Eu até conversava com a Vivian sobre isso. A gente precisa especializar alguns funcionários das nossas empresas para atender esse cliente que vem agora cheio de dúvidas, né? Sim. Obviamente que a imobiliária não é responsável por prestar uma informação tão verticalizada, né? Mas, pelo menos, a primeira orientação as imobiliárias vão ter que dar. E eu penso que ainda não estão preparadas, né? Apesar do material que tem sido divulgado, o brasileiro deixa sempre tudo para a última hora, né? Você falou, Cristiano, numa transição, né, que começa agora em 26, vai até 33. Mas a gente sabe que até dezembro desse ano, algumas providências, para quem quer aproveitar esse momento de transição, precisam ser tomadas, né? Você quer falar, Eduardo, quais são essas providências? Então, até esse é um ponto importante, né, Carlos, que a transição começa agora em 26, apesar de não ser uma transição muito significativa, porque agora a CBS e a EBS elas só deverão aparecer na nota fiscal, mas ainda não vão ser cobradas. Então, você já tem que readequar todos os teus sistemas de emissão de notas fiscais, porque senão em janeiro de 26 você não vai conseguir emitir nota fiscal. Então, a partir do momento que, apesar desse imposto não estar sendo cobrado, ele vai aparecer ali, se o teu sistema não tiver readequado, você não consegue emitir nota.
Então, o principal ponto, né, para as empresas é ajustarem justamente os seus sistemas operacionais, contábeis, seja com software ou não. Então, contratar profissionais especializados para isso, profissionais atualizados no mercado, como é o caso do Cristiano aqui, que com certeza deve estar à frente dessas questões nesse momento. Revisar todos os contratos, né, escolher os teus fornecedores que você presta serviço, que você escolhe para trabalhar junto com você, porque agora, por exemplo, se você adquire um produto de um fornecedor do Simples Nacional, você não vai poder ser creditado o produto que ele está te oferecendo. Então, talvez o Simples Nacional também perca a competitividade, porque ele vai trazer alguns prejuízos que não vai permitir o creditamento das empresas. Então, todas essas questões vão ter que ser reavaliadas para tentar trazer o mínimo impacto possível na tua operação, né? Então, é importante avaliar tudo isso de forma bem ampla, né, Cristiano? Perfeito. Na verdade, as empresas Simples Nacional elas vão poder optar, né? Hoje, Sim. o regime como ela é hoje, que é partilhado com os impostos da maneira que é, mas também vai haver um Simples Nacional híbrido, que é onde vai estar computado a alíquota do IBS e CBS dentro, que ela vai ter um regime ali de débito e crédito, também de impostos ali. Mas, como o doutor falou, você vai ter que selecionar os teus fornecedores, porque vai impactar diretamente ali na carga tributária do seu negócio. Sim. E uma coisa importante até, né, que a gente não mencionou, mas principalmente o fluxo de caixa das empresas também, né? Porque agora as empresas, quando elas vão estar vendendo, já vai ter o split payment, que ainda não está, particularmente, a gente não tem muito como que vai funcionar isso na prática, mas a princípio, no momento que você faz uma venda, por exemplo, o dinheiro já vai entrar na tua conta, o dinheiro líquido, o imposto já vai para o governo. Então, daí você vai ter que fazer um pedido de ressarcimento, de compensação, para daí esse dinheiro cair na tua conta em 60 dias. Esse ponto eu acho interessante, eu gostaria que a Vivian falasse, porque, via de regra, as imobiliárias são desorganizadas financeiramente, né? São poucas as imobiliárias que conseguem estruturar o seu setor financeiro para evitar fazer esse contencioso aí de fluxo de caixa e tal. E é uma preocupação que a gente sempre teve. Eu queria que a Vivian falasse um pouquinho das providências que nós estamos tomando lá na imobiliária e até que outros corretores imobiliários podem adotar, né? A gente hoje percebe-se que cada vez mais você tem que ter uma organização financeira muito bem feita, né, para você conseguir fazer todos esses controles. Você tem que ter exatamente a separação do que é o teu ganho, que é a imobiliária é muito fácil de você confundir as receitas, né? Então, uma imobiliária que não tem a sua parte financeira organizada, ela tende a misturar, às vezes, os ganhos. Então, é importante você ter um escritório de contabilidade que assessore bem, que você tenha esses impostos bem certinhos, né, calculados, para você também fazer essas provisões de fluxo de caixa. O fluxo de caixa é importantíssimo. Como o Eduardo falou, com esse split payment, você já vai ter que fazer o pagamento direto. Você não vai ter esse período que você tem de dias ali para você pagar o imposto. Então, tem que estar bem organizado financeiramente para você não sofrer tanto, não impactar agora nesses primeiros anos, né, de adaptação dessa mudança da reforma. Uma coisa que eu acho importante colocar, e a gente tem falado muito aqui, o CBS e IBS, mas para a gente explicar para os nossos clientes o que é o CBS e o que é o IBS, né? O CBS, para os clientes de pessoa jurídica, ele vai substituir o PIS e o COFINS. E o IBS, ele vai substituir depois, né, mais lá para frente, em 2027, o ICMS e o ISS. Então, para os nossos clientes, né, que são pessoa jurídica, né, agora o que vai impactar? PIS e COFINS. Essa é a alíquota que nós temos que focar. E daí fazer essa análise junto com os seus contadores, se vale a pena ou não, né, ou como que você vai fazer essa tributação. Por exemplo, até dia 31 fazermos o registro do contrato nos títulos e documentos, isso, né? Para você poder aproveitar essa mesma alíquota, não ter uma alteração, porque de 3% 3,65% que você está recolhendo hoje de PIS e COFINS, passar a pagar 8%, isso dá uma diferença significativa, né, no caixa do cliente, né? Então, essas atitudes a gente precisa atender com cuidado e é importante que os clientes conversem com os seus contadores. A gente também está aberto
né, para quem tiver dúvida, tudo para a gente esclarecer, mas é muito importante que os clientes, pessoa jurídica, conversem com os seus contadores para fazer esses registros. Qual que é o enquadramento? Quem que pode se beneficiar deste registro do contrato de locação na matrícula? Os contratos que foram registrados, contratos de locações registrados até assinados, né, com firma reconhecida em cartório ou assinado digitalmente até a data da publicação da lei. Que foi? 16 de 1 de 25. 16 ou 25. Janeiro de 25. Isso. São contratos anteriores a janeiro de 25, comprovadamente anteriores. Comprovadamente. Seja firma reconhecida em Importante. cartório ou assinado digitalmente. Né? Não adianta fazer um contrato retroativo ali. Certo. Então, e esse período de transição, ele vai valer só até o prazo do contrato ou até o final de 2028, né, Cristiano? O que ocorrer primeiro. Então, se o teu contrato vai até 2030, por exemplo, você vai aproveitar somente até 28. Então, teoricamente, são contratos mais longos. 90% dos contratos são de prazo curto, 12 meses. Né? A maioria não vai se beneficiar disso aí. São contratos mais longos, normalmente são contratos de valores mais expressivos. E o locador, pessoa física, jurídica ou tanto faz? Para ambos, Pra na ambos. verdade. Vamos. Inclusive, a pessoa física ela pode se tornar aí contribuinte do CBS também, né? Ela pode ser equiparada, na verdade. Fale sobre essa novidade da lei para a gente, Cristiano. Okay. Então, ela trouxe uma novidade, entre todas que trouxe essa reforma, né? Mas hoje o proprietário de imóveis aí que recebe até 240 mil ano e possuem 3 imóveis locados, aí, o que ultrapassar esse fator aí, ele vai passar a pagar o IBS e CBS. Ou seja, hoje, na realidade de hoje, ele paga o carnê-leão, na verdade, sobre essa locação. Ele passará a pagar o IBS e CBS também. E, mesmo que ele tenha 3 imóveis e ultrapassar 288 mil ano, ele passará a ser contribuinte também. Esse valor vai ser atualizado pelo IPCA, se eu não me engano, todo ano, esse limite. Pra corrigir, né, o limite. Isso. Mas, ou seja, pessoa física e os locadores também passarão a ser contribuintes. Serão equiparados a contribuintes. Né? Isso é um fator importante, né? Porque o locador que tem mais imóveis, ele tem que agora fazer uma análise. Se não compensa ele colocar numa holding, né? Ele transformar para pessoa jurídica, porque ele vai pagar, além do imposto de renda, essa contribuição do CBS e IBS. Então, vai encarecer bastante para ele, né? Pode chegar a uma carga de praticamente 35%, né? Se ele tiver o 27,5% já na máxima, claro que considerando algumas despesas que ele tem, às vezes a carga efetiva não é 27,5%, mas se já é 27,5%, se ele for considerado contribuinte de IBS e CBS, vai chegar a 35%, né? Então, é importante fazer essa análise, porque ainda que tem muita gente falando que a holding pode perder eficiência, enfim, que talvez não faça mais sentido, mas ela ainda assim é um instrumento importante, né? Tanto de gestão, organização patrimonial, segurança, e ainda assim pode ser mais econômico, né? Então, na holding ali, mesmo que a carga tributária efetiva máxima de um aluguel dentro de uma pessoa jurídica ali, vai ficar na casa dos seus 19%, né? É mais alto que as alíquotas atuais de 14%, mas ainda assim é muito mais baixo do que 35%, que pode ser a máxima da pessoa física, né? Mas claro que tem que analisar cada caso a caso de cada cliente. Então, mas é muito importante esses estudos preliminares, né? Principalmente agora, para o cliente ter uma noção do que o patrimônio dele representa e como ele vai ser impactado. A gente faz simulações sempre do período agora, quanto ele está pagando e quanto ele pagaria na eventual reforma tributária, né? Essa é uma pergunta que a gente recebe todo dia lá na imobiliária, né? Faço holding, não faço? E o holding caiu na boca do povo, né? E não é uma regra geral, né? Como você falou, precisa estudar casa a casa e agora muito mais ainda, né? Eu sempre faço algumas contas e da nossa forma empírica lá, na minha cabeça, um aluguel na pessoa física a partir ali dos 12, 13 mil reais, me parece que a partir desse valor ele já na holding ele já fica mais eficiente a questão tributária. É por aí? Eu penso que sim, não sei qual que é a opinião do Cristiano, mas eu penso que sim, porque a gente sempre faz na simulação também, ainda que numa eventual integralização de capital, para você passar esse patrimônio que está na tua pessoa física para a jurídica, que você vai ter esse recolhimento do ITBI, se for uma empresa imobiliária, não vai ter a imunidade. Então, normalmente a gente põe na conta ali que você vai conseguir compensar esse valor do ITBI que você está pagando com a economia dos aluguéis que você faz ao longo de mais ou menos 2 anos. Então, você já tira essa conta do ITBI e garante uma economia para a vida toda, né? E além de trazer toda uma organização melhor do seu patrimônio, segurança jurídica, enfim,
Sem contar na sucessão também, né? Que a sucessão também tá. fica mais fácil, né? De você trabalhar com as cotas do que depois ter que fazer inventário, tem custos de inventário e tudo. Totalmente. Então, a sucessão é muito mais tranquila. O Carlos mencionou assim, ainda está em alta, eu acredito, que o planejamento via holding patrimonial aí. E, por enquanto, a gente está falando de uma reforma tributária que está tratando consumo, né? Então, a gente não está falando imposto sobre a renda, ainda que continua o mesmo. Mas daqui a pouco vai vir uma reforma aí tratando dos impostos do município, ITBI, ITCMD, que hoje são ainda alíquotas aí que, digamos assim, são altos ainda, mas serão a tendência é aumentar ainda. Então, acaba inviabilizando um planejamento futuro. Então, acho que está no momento ainda de estudar a viabilidade, a oportunidade tributária aí de se transferir para uma holding patrimonial. Claro, tem que fazer sentido, né? Mas para isso tem que fazer conta. Entender o cenário de valores recebidos de aluguel e também qualquer vontade, né, doutor? Falando, pensando em processos sucessórios, qualquer vontade do proprietário para o futuro. Então, assim, tem vários aspectos envolvidos aí, mas é o momento de se discutir. E até falando especificamente de Ponta Grossa, aqui no município de Ponta Grossa está com uma vantagem também, até dia 5/12, que o ITBI ainda está numa alíquota beneficiada de 1%, né? Então, o pessoal ainda que, para pedidos feitos até 5/12, né? Então, eventualmente, se alguém está num processo de transição ali, talvez seja um momento interessante, né? De sentar, avaliar e dar andamento. Está cortando tudo minha pauta aqui, Eduardo. Vamos falar sobre o ITBI, então, já que você tocou nesse assunto. Existem duas novidades sobre o ITBI. Para nós, em Ponta Grossa, essa redução de 50% da alíquota. Mas também há uma discussão que está em votação, né, no STF, a respeito da legalidade da cobrança de ITBI na integralização do capital. Esclareça um pouco isso para nós. Então, essa discussão começou um tempo atrás numa decisão equivocada do STF lá atrás, não vou me lembrar o ano agora, acho que 2017, algo assim, não sei se o Cristiano recorda, mas é uma decisão antiga do STF que tratou um caso do ITBI onde aconteceu uma integralização de capital e parte desse valor foi destinada para reserva de capital. Então, não foi declarado pelo valor da declaração do contribuinte, ele declarou o valor de mercado e esse excedente foi para uma reserva de capital. E daí o STF decidiu que essa reserva de capital deveria incidir o ITBI e só teria imunidade sobre o valor declarado. Então, daí numa decisão equivocada, com base nesse caso, o STF proferiu uma decisão que permitiu as prefeituras a cobrarem o ITBI. Elas aceitam a imunidade constitucional para a integralização de capital nas empresas que não têm atividade imobiliária somente pelo valor declarado e tentam cobrar a diferença pelo valor de mercado. É uma interpretação equivocada da prefeitura, mas todas as prefeituras do Brasil todo vinham fazendo isso ao longo dos últimos anos. E agora a discussão que está no STF é justamente acabar com essa cobrança. Tem 3 votos favoráveis já para os contribuintes, até do Alexandre de Moraes. Então, a princípio é um julgamento favorável, o Fux agora pediu vista, mas a princípio a ideia é justamente considerar, dar essa imunidade incondicionada para todas as integralizações de capitais que forem feitas, inclusive para as atividades imobiliárias. Então, se realmente passar essa tese, que eu acredito que tem chance, até porque a gente sabe que os políticos e os ministros também são interessados nessa tese. Então, provavelmente, muitos deles fizeram integralizações de capital, ou ainda estão fazendo, né? Então, tem um interesse político por trás, mas a ideia é justamente tornar essa imunidade incondicionada. E vai ser bem benéfico, ainda mais para quem trabalha com sucessão e faz a sucessão por meio de holdings, né? Aí, então, nós aproveitamos esse mês de novembro, vamos integralizar os imóveis da pessoa física na jurídica, numa empresa, criamos uma empresa ou aproveitamos alguma que temos, mas daí como é que fica para o ano que vem a tributação dos dividendos? Até agora estava bom. Essa está fresquinha, né? Pagava o imposto na pessoa jurídica, distribuía para a física, que eu acho que é muito justo, uma vez que você já pagou lá, distribuía sem pagar nada para a pessoa física. Mas e agora? O que mudou? Como é que vai ficar essa? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. não tem jeito. Isso já fazia algum tempo que estava sendo discutido, desde o ministro da Economia lá de trás, né? O Paulo Guedes, ele já falava ali sobre tributar dividendos ali. Cada vez mais, assim, o cenário tributário do Brasil está se equiparando aí aos países mais desenvolvidos, né? Que isso já é uma realidade. Tem juristas que falam que a aprovação da Lei Complementar 1087, 1087, né, que foi aprovada agora em 5 de novembro, eu acho,
foi recente agora, ela tem mais um aspecto de desoneração tributária do que oneração tributária, que na verdade ele ampliou a faixa de isenção do imposto de renda, que a tabela era 5 mil, mas colocou os dividendos ali nessa conta também, né? O que preocupa aqui a conversa, claro, os interessados aí do ramo imobiliário aí, é os dividendos, que agora os valores ali mensais que ultrapassarem 50 mil reais ali serão retidos ali 10%. Isso durante o ano com limite de 600 mil reais no ano. Então, assim, e além disso foi criado o IRF mínimo, né? Já está em vigor? Ela foi aprovada pelo Congresso não, pelo Senado, e agora está sobre... A sanção presidencial. Sanção presidencial. Como é que funciona isso aí? Agora é só o Lula publicar a lei, se ele sancionar. Não, mas o que é esse imposto de renda mínimo? É para valores ali que superiores a 600 mil até 1.200.000. Ele vai criar vai ser uma alíquota progressiva entre 0 a 10%. Então, assim, vai ser uma nova nomenclatura de imposto aí que também vai passar a ter aí a partir de 26. Se for sancionado da maneira que a gente acredita que vai ser sancionado. Porque a lei ali foi aprovada pelo Senado sem alteração nenhuma. E nesse tema dos dividendos ainda, tem alguma estratégia a ser adotada esse ano para usufruir desta isenção que ainda é vigente? Tem sim, porque se vamos pensar nas reservas de lucros aí que estão contabilizadas até 31 de dezembro de 2025, havendo ali a deliberação em ata, formalizada, isso até 31 de dezembro de 2025, ela pode ser distribuída até 31 de dezembro de 2028, isenta ainda desse imposto. Claro que ainda carece instrução normativa, né, por isso. Por que eu digo? Por causa que ela conflita um pouco sobre o aspecto societário, a legislação societária ainda, e a legislação tributária e práticas contábeis. Então vai ter que vir uma regulamentação para explicar como que isso vai funcionar. Mas de antemão, assim, com suas contabilidades aí, avaliar suas reservas de lucro ali, constituídas de maneira contábil corretamente, aí que eu digo que tem a parte contábil também, verificar o que seus dispositivos societários, seus contratos sociais estipulam em relação à distribuição de dividendos, mas correr atrás para fazer essa deliberação ainda dentro de 2025, que é o que pode tornar a base ali isenta. Vocês deliberam agora, por exemplo, até 31/12 e até 2028 vocês podem receber os dividendos que forem distribuídos isentos, né? Então, apesar disso, Cristiano, uma dúvida que me pega também, que a gente, justamente por falta de regulamentação, não sei se você já pensou nisso ou não, mas justamente por conta do regime de caixa da tributação da pessoa física, né? Então, no momento que a pessoa física recebeu o dividendo, ela vai estar recebendo lá em 27, em 28. Será mesmo que a isenção vai ser aplicada, né? Então, eu particularmente fico com esse receio também, né? Apesar da gente orientar os clientes, as pessoas que recebem dividendos normalmente a fazer essa ata de assembleia e receber esse dinheiro conforme o governo está falando que pode receber, é um pouco preocupante também, justamente por conta do regime de caixa da pessoa física, né? Eu particularmente fico um pouco receoso com isso também. Não sei se já tinha... Não, é uma preocupação, né? Não, também é uma preocupação, né? E vai ter que ter normativo para isso, explicando como é que vai ser a regra do jogo, né? Mas o que dá para fazer de antemão, com o que tem de dispositivo legal, seria esse planejamento. Exatamente. Como é que fica a questão desses créditos, por exemplo, na pessoa física, esses, né, locadores que têm 3 imóveis e acima de 240 mil também vão contribuir com o CBS, né, e o IBS. Mas eles também podem se creditar? Como que funciona essa questão dos créditos? A pessoa física também consegue se creditar dos fornecedores ou somente a pessoa jurídica consegue? Eu entendo como a gente está falando de uma reforma ampla e restrita em relação à não cumulatividade, ele passando a ser contribuinte do IBS e CBS, automaticamente aquelas despesas que estão vinculadas a esse imóvel, isso é muito importante, né? Porque não vai ser qualquer despesa ali, tem que ter um vínculo ali com a atividade ali, ela poderá obter crédito. Né? Isso, não sei se tem alguma outra lacuna na legislação, mas eu entendo que é isso. Eu entendo que poderia sim também, até porque o conceito da reforma justamente é ter um creditamento amplo, então tudo que você paga, você se acredita. Então, a ideia é que aconteça isso na prática, assim, até para acabar com essas discussões que a gente tem, principalmente falando de PIS e COFINS, que as empresas normalmente já se acreditam, por exemplo, do seu aluguel que você paga, você se acredita de PIS e COFINS se você está no lucro presumido ou no lucro real. Então, mas a ideia é justamente com a reforma sendo em um sentido mais amplo, é que tudo que você está pagando, você pode se acreditar também. Então, estando vinculado aos teus imóveis ali, eu penso que
digamos, o locador, se ele vai fazer uma reforma, se ele vai fazer uma ampliação e etc., o que ele está pagando ali, que está incidindo IBS, CBS sobre isso, ele vai poder se acreditar na ponta do imposto que ele está pagando. Então, acho que mais ou menos na prática vai ser assim que vai funcionar, né, Cristiano? Tem uma lacuna aqui, voltando ao tema anterior que a gente falou, sobre esses contratos ali que foram assinados até 16/1/25, que se forem registrados em cartório ali, o RTD ou o RI, ele permanece o 3,65 ali. E se dentro da carteira de locação desses proprietários, tiver um imóvel que se enquadrou nesse regime de transição e outro contrato que foi assinado depois ali, a despesa que gerará esse crédito aí, ela vai ser proporcional à receita também que está sendo obtida com esses imóveis. Ela não vai ser inteiramente ali 8,4 de crédito, no caso. Ela vai ser proporcional àquele imóvel ali que está enquadrado no novo regime. Então tem que ter esse cuidado também. E ainda sobre esse tema do contrato, é importante a gente falar também, eu acho, Cristiano, que ainda que a gente usufrua desse regime de transição e você pague o IBS e CBS pelas alíquotas 3,65 atuais, que você não vai ter esse impacto no regime de caixa, mas você também não vai poder se creditar. Então você mantém o regime atual, mas você não pode se creditar do IBS e da CBS também. Então é isso que tem que avaliar. Eventualmente, se você vai ter muita despesa, você tem que avaliar se as tuas compensações, os teus creditamentos abateriam esse imposto que você está pagando ou não. Então, se você, não vou ter, então é melhor eu ficar pagando 3,65 aqui. Mas acho que isso é importante ressaltar, né, Cristiano? Perfeito. E uma coisa que é interessante também dessa reforma é que você vai se acreditar se o teu fornecedor tiver pago, né? Sim. Se ele não tiver adimplente, né, com o imposto, você não consegue se creditar. Então vai haver uma cobrança meio que, né, entre o próprio mercado, né, para que esse imposto seja pago. E acho que as pessoas vão acabar optando por esse split payment, né? Já para que todo mundo tenha esses créditos na hora, senão você não consegue, né? Então, o próprio mercado vai se cobrar para que haja menos sonegação possível e menos todo mundo podendo usufruir desses créditos, né? Eu acho que a sonegação também vai ser uma coisa que muita gente pode pensar, mas eu às vezes não declaro meu aluguel, o meu inquilino lá não declara, eu também não declaro e a gente segue dessa forma. Tem também o CIB agora, né? Que é o Cadastro Unificado Mais uma vez você cortou minha pauta, Eduardo. Com o outro aqui anotado. Eu só quero fazer uma pausa, então. Tá tudo certo até agora, né? Ninguém ficou com dúvida de nada, tá super simples o tema. Eu quero sugerir a vocês que estão assistindo que façam as perguntas ali embaixo, que aí, num momento oportuno, a gente volta para responder as perguntas pontuais ou as que tiver mais volume, os temas que tiverem mais volume de perguntas, a gente volta para esclarecer um pouco verticalmente, porque hoje não vai dar tempo de falar sobre tudo. Voltando aí, Eduardo, desculpe te cortar. Cadastro Imobiliário Brasileiro. Exatamente. O que é essa brincadeira agora? Então, agora a ideia é justamente tentar acabar com essa sonegação que a Vivian estava falando. Não acabar, né? Claro que 100% vai ser difícil combater, mas vai dificultar cada vez mais, né? Então, agora cada imóvel vai ter como se fosse um CPF. Então, vai ter um CPF de cada imóvel, vai ter esse cadastro interligado, que vai ser um cadastro que vai ter todas as informações, vão ser interligadas entre a Receita Federal, registro de imóveis. Então, por exemplo, se eu alugo um imóvel da Vivian, a Vivian é proprietária de um imóvel e eu tenho o meu escritório lá. E eu pago o aluguel para ela na pessoa física ali, não declaro nada, não declaro que paga o aluguel e ela não declara que recebe. A partir do momento que eu declaro ali que a minha sede do meu escritório é naquele imóvel, já vai estar ligado àquele cadastro, então vai ter a interligação, eles vão me questionar lá, você está nesse imóvel, esse imóvel é teu? Não, é de um terceiro. Então como que você está fazendo? Está emprestado? Está emprestado. Então o comodato também não é possível, né? Senão o comodato também pode ser considerado um aluguel, então eles vão atrás do proprietário, na verdade eu também vou ser penalizado. Eles vão penalizar o inquilino e vão penalizar o proprietário. Aí um grande alerta eu preciso parar. Existe, lá na imobiliária, a gente vê toda semana proprietários que não declaram alguns aluguéis, muitas vezes tiram o imóvel da administração da imobiliária para passar a não declarar, né? Locatários que incentivam o proprietário a dar um desconto mediante um pagamento por fora, né? Que é como a gente costuma falar. Isso vai acabar, né? Infelizmente para alguns, felizmente para outros, mas este procedimento certamente vai acabar. E aí é importante, Eduardo, frisar o que você falou.
todos são responsáveis, né? Nós temos conhecimento de imobiliária que fatura metade do aluguel e só paga metade, né, dentro do sistema e metade fora. Você imagine a bronca que isso pode dar para um profissional, para uma imobiliária, participar, né, dessa ilegalidade. Então, fica uma orientação aí para quem ainda está praticando, né, tendo essa prática, tomar cuidado que a partir de janeiro isso vai ficar muito mais latente, vai ficar mais fácil de ser descoberto pela Receita Federal. E hoje o cruzamento de informações, né? Fala-se que esse sistema novo ele é 6 vezes mais potente que o do Pix, que o cruzamento de informações por inteligência artificial é um negócio assim fora de série. Então, você tem essas movimentações em conta corrente, né? Você está com tudo comprovado ali, vai ficar muito fácil da Receita pegar. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado com isso, né? Porque pode ser retroativo, né? Pode pegar 5 anos para trás, e daí as multas são gigantescas. Então, as pessoas comecem a se organizar, por favor, para colocar, fazer tudo certinho, porque o cruzamento de informações vai ser muito grande e não está difícil, está cada vez mais fácil de cair, de ser pego, né? Então... E barato sai caro, né? Nesse sistema aí não tem mais como fazer de forma... Claro, ninguém gosta de pagar imposto, ainda mais num país como o nosso, que a gente sabe que tudo que a gente paga não é revertido, né, a nosso benefício. Então, nós não estamos aqui vibrando com isso, muito pelo contrário. Mas é importante que se façam essa adequação, precisa andar na linha cada vez mais. Às vezes um aluguel de um apartamento que você não declara pode ensejar uma visita da Receita na tua empresa e ainda que você não tenha nenhuma ilicitude dentro da empresa, é um transtorno você ter que ficar apresentando, né? E hoje, assim, antes era a visita da Receita, né? Hoje é uma carta de intimação já te exigindo explicação e muitas vezes já estipulando já a multa do imposto que vocês tomaram e você tem que dar as explicações, né? Então, assim... Eles já sabem mais do que você da tua mesma mais empresa. Que a gente, exatamente. Da própria empresa. As contas que o contribuinte não faz, pode ter certeza que eles já fizeram. E eles vão criando cada vez mais cadastros, mais declarações e etc. Eles vão munindo muita informação, né? Então, eles têm a base de dados deles, é muito grande. Então, até que eles operacionalizem isso e um dia eles vão chegar numa eficiência maior, tá cada vez aumentando mais, a Receita também não é boba, né? Então, também eles investem pesado nisso e eles estão espertos e isso tudo é para pesar ainda mais, né? É um aumento de carga tributária indireto também, né, Cristiano? Sim. Então, apesar de eles não estarem aumentando os impostos, eles estão sempre investindo e implementando atividades fiscalizatórias, porque também é uma forma de arrecadação, né? Sim. Então, é uma carga tributária indireta. Eu tenho dito que esse cadastro imobiliário brasileiro é um divisor de águas muito maior do que a própria reforma tributária, no meu ponto de vista, porque ele impacta diretamente em N fatores, né? A gente falar sobre o próprio ITBI, né? A base de cálculo do ITBI ela vai ficar muito mais fiel aos valores praticados, né? A partir quando ficar incrementado o volume de informações ser tamanho que a prefeitura não precisa mais avaliar. Já está lá, já vem pronto a avaliação, né? O IPTU, né? Em Ponta Grossa, né? Tivemos um aumento agora, que foi muito protestado, óbvio, não gostamos de pagar imposto, mas uma tabela que estava defasada há mais de 30 anos aqui, né? A base de cálculo do IPTU. Aumentou progressivamente, todo mundo protestou, mas agora virou fichinha perto do que vai acontecer. Mas é o que acontece nos mercados mais modernos, né? Nos Estados Unidos, a gente vai comprar o imóvel, você tem um histórico lá, desde que o imóvel ficou pronto, todas as transações, tudo que foi pago de imposto, até as reformas que foram feitas, né? No imóvel fica registrado lá num registro único. É uma modernidade. Pena que essa modernidade ela vem com o aumento do imposto, né? Se as alíquotas diminuíssem, o valor ficasse real e as alíquotas diminuíssem na proporção, excelente. Mas, infelizmente, eu acho que a gente não vai verificar isso aí, né?
No mínimo, Ainda em 8 anos aí até se estabilizar a reforma, né? E outra, aqui no Brasil a gente vai além disso ainda, né? Tem outras questões aí que são políticas todas desenvolvidas, né? Mas no mínimo 8 anos aí para se assentar essa reforma tributária e o mercado absorver isso, né? De antemão a gente sabe, prestação de serviço vai ficar mais cara e o produto vai ficar mais barato. É o que se presume, né? Porque vai incentivar a indústria, né? Incentivando a indústria, também aumenta a necessidade de prestação de serviço. Com os anos isso se estabiliza, né? Essa carga vai ser repassada de alguma forma. Bom, vamos agora, então, caminhando para o fim, falar um pouquinho da parte prática. Então, vamos falar um pouco mais dessa transição para o pessoal ficar um pouco mais tranquilo com esse tema e entender que não é a partir de janeiro do ano que vem que tudo vai mudar e o imposto vai ficar mais caro, tão mais caro, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho desses primeiros anos, o que acontece em 2026, o que acontece em 2027, em 2028, como as empresas devem se preparar para isso, o que nós, do lado de trás do balcão, nas imobiliárias, devemos nos preparar como que nós devemos nos preparar para essas mudanças na prática nos próximos anos. Eu acho assim, até o doutor deu um briefing no início ali, para 2026 pouco se nota ainda em termos assim de majoração tributária. Por mais que aquelas empresas que ainda não tenham adequado suas obrigações acessórias e vão ter que começar a pagar a alíquota teste de 0,1 e 0,9, ela desconta isso aí do valor do PIS e COFINS. Então, assim, não vai ter majoração tributária para 2026. 2026 aí é um ano assim, para o contribuinte se preparar com seus sistemas. Eu acho assim, um fator muito importante assim, avaliar o seu fluxo de caixa. Como a Vivian falou aqui, antes, na tributação anterior, você, com o imposto por dentro, você oferecia a tributação ali, pagava 25 dias depois, no caso o PIS e COFINS, tinha 25 dias de fluxo de caixa, né? Diferente ao mês anterior ainda, né? E muitos então, ainda nem pagam, né? Acabam negociando com o governo, parcela e tudo. Agora você não tem muita opção. Agora, esse 25 dias você já perdeu de fluxo de caixa. Então, assim, há de se estudar, trazendo isso para, esquecendo a parte, digamos, matemática, aritmética aí da reforma tributária, a parte do negócio, o empreendedor vai ter que se voltar a ver isso. Seu sistema está adequado? Se tem um sistema, né, adequado, não tem como conviver sem um RP hoje nas suas operações. Nós, como contadores, assim, a gente tem serviço de BPO financeiro para aqueles empresários ali que não vale a pena investir uma mão de obra de um analista financeiro, de um gerente financeiro ali, para que a gente faça isso também e ajude o empreendedor ali nessa, eu chamo de obrigação acessória da gestão. Mas ela vai ter que se voltar para dentro de casa aí, consultar com seus advogados, seus contadores ali, porque ele vai ter uma preocupação enorme, tanto na tomação, no serviço tomado, como no serviço prestado, e as suas margens, né? Preocupação com fluxo de caixa e formação de preço. Então, assim, 2026 ainda há essa janela de tempo aí para se aperfeiçoar. Por mais que 2025 já tenha se falado bastante, mas pouco se andou. Acho que foi mais os softwares aí, que os fornecedores de softwares que estão se adaptando aí. Um novo layout de nota fiscal, prestação de serviço 2026 vai tudo para o Portal Nacional, um formato único, o que facilita bastante também, tanto a vida dos contadores como a vida da Receita Federal, que você para de ter, digamos assim, 10, 20 softwares aí, junto às prefeituras e passa a ter um layout só nacional. Então, assim, tudo isso ajuda tanto a processar, mas também a fiscalização para a Receita Federal, né? Então, ainda é um ano de ajuste, eu digo. Para as pessoas físicas, né? Que daí acabam naquela situação se enquadrando também, pagando o CBS, também, quando que eles começariam a ter que pagar esse imposto? Em 27 daí? Ou 26 ainda... Como que fica a situação da pessoa física? Eu entendo que é a partir de 27, porque 26 é a alíquota teste, né? Fase teste, né? A partir de 27. Mas, claro, vai vir regulamentação aí que pode estipular isso aí. Mas eu entendo que é 2027. De forma gradativa também, eu entendo, mas esse é o grande problema, né? Ainda a gente carece de regulamentação. Esse é o grande problema dessa reforma tributária. E, inclusive, eu penso que ainda muita coisa pode mudar, né?
Então, as empresas estão se planejando, estão fazendo estudos e etc. E, eventualmente, se no próximo ano, 2027, entra outro governo, eles podem alterar tudo que esse governo fez. Então, é uma bola de neve sem fim. Mas um ponto importante adicional também que o Cristiano estava falando, além de toda essa adequação dos sistemas, é importante também uma revisão tributária, né, Cristiano, para avaliar se as empresas ou as pessoas físicas tiveram algum pagamento indevido de imposto, deixaram de ser acreditado em alguma oportunidade. Então, é muito importante o trabalho de revisão tributária também, justamente porque como vai mudar toda a carga de impostos, então não dá para você deixar dinheiro na mesa e, eventualmente, alguns créditos, principalmente das empresas operacionais de ICMS que estão parados, eles vão poder compensar com o IBS também. Então, é importante fazer esse estudo, apurar esses créditos para que não seja tão prejudicado no futuro, né? Principalmente falando em fluxo de caixa. Eu venho colocando para os nossos clientes assim que a impressão do mercado assim aí chegou a reforma tributária, meu contador agora que se vire para dizer para mim qual que vai ser a melhor regra, tudo, e assim, e em termos sim, mas a parte aritmética ali da reforma tributária, como vai funcionar os cálculos, as entregas, obrigações acessórias, sim, parte contábil, mas a reforma tributária ela é mais ampla do que isso. Então, assim, hoje um serviço, um trabalho de planejamento tributário que hoje a gente consegue envolver apenas as informações já prestadas pelo cliente, suas receitas, suas despesas, os seus balancetes ali. Agora a gente vai ter que entrar na operação para verificar. A gente vem oferecendo serviço no mercado aí, que é um serviço de planejamento tributário com vistas à reforma tributária, que é um serviço mais amplo aí que a gente vem oferecendo para os nossos clientes também. Porque o empresário no Brasil, ele não foi treinado para ser empresário, né? Não. Ele começou corretor de imóveis e abriu a empresa. Ele começou caminhoneiro, hoje tem uma baita transportadora, né? São poucos os empresários brasileiros que receberam treinamento, que foram para os bancos acadêmicos, né? E daí, nessas horas que a coisa fica um pouco mais complexa, certamente vão se bater um pouco, né? A nossa própria bandeira do Brasil fala isso, né? Ordem e progresso, né? O empresário, empreendedor brasileiro assim, é progresso, depois ordem, na verdade. Né? A ordem vem depois. Às vezes não vem a ordem. Mas se não tiver gestão e o empresário não se preocupar com esses detalhes que às vezes parece moroso, é um assunto complexo e tal, se o cara não tiver essa visão estratégica do negócio, o negócio dele não vai permanecer, né? Então... Até porque a gente estava conversando, né? As margens hoje não são tão altas, né? Então, vem toda essa carga tributária que acaba pesando ainda mais. Então, de alguma forma, vai ter que repassar isso. E se ele não tiver um sistema, né, de precificação, de entender o que ele tem que fazer ali, ele vai também ter um decréscimo bem grande nos seus resultados, né? Então, é preciso fazer uma análise bem detalhada, com ajuda, para poder repassar isso sem que pese, né? Não tanto também para o consumidor, não deixe de consumir, mas para que ele também não tenha tantas perdas, né? E agora vai ficar mais transparente, né? Então, vai ser mais fácil você identificar qual está sendo a carga tributária efetiva do aluguel, por exemplo, que você recebe, né? Às vezes você recebe ali pela pessoa jurídica, de 11 a 14, mas não sei muito bem quanto. Agora vai ficar mais transparente e também vai ficar mais caro, né? Então, a partir do momento que começar a entrar menos dinheiro no bolso do pessoal, eles vão começar a sentir e vão querer se preparar melhor também, né? Então, até falando um pouco da parte do consumo ali, quando a gente viaja, vai para os Estados Unidos e etc., você faz uma compra, aparece ali o IVA, quanto você pagou de imposto, né? No Brasil isso não acontece, né? A gente não sabe quanto a gente paga de imposto. Então, o imposto já está em várias outras etapas e está acumulativo, enfim. Então, ali a gente vai conseguir visualizar o quanto a gente vai estar pagando de fato, né? Em que pese seja 3, 4 vezes maior do que nos certeza. Estados Unidos. Com certeza. Só é um pouquinho 28%, mais caro. Né? Começa com os 28%. Eu acho que vencemos assim a nossa pauta com o objetivo dessa primeira conversa. Eu quero deixar a palavra aberta para vocês. Se entendem que faltou algum ponto a ser comentado, e senão nós vamos para o finalmente. Eu acho que a conversa é importante, né, Carlos? Até para alertar as pessoas que vai mudar muita coisa e que elas não vão sentir as mudanças agora. Acho que isso ficou bem claro, que 26 ali, talvez 27, comece a sentir um pouco, mas quando começarem a sentir, o pessoal vai se preocupar, né? Então, a importância de se planejar antecipadamente, né? Acho que esse é um ponto importante. Então, vocês até com uma visão estratégica de mercado, acho muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo. Então, para alertar, de fato, os parceiros de vocês, da imobiliária, os clientes de vocês.
Então a gente sempre tem que estar fazendo esse papel para que as pessoas sintam o menor impacto possível, né? E sempre procurar um profissional da confiança de cada um. E a importância de tudo isso é planejar e estar sempre à frente do governo, né? Então quando a gente está à frente, está planejado, o impacto é muito menor no negócio, né? Sempre prezando pela perpetuidade daquela empresa, do seu negócio familiar, da sua carteira imobiliária, enfim. Então acho que esse é um ponto importante, acho que ficou bem claro aí para todo mundo, né? Eu só reforço o que o doutor acabou de falar. É o momento de procurar os profissionais aí que estão assessorando seus negócios, né? Sejam corretores imobiliários, administradora de imóveis, parte de intermediação, serviços de contabilidade e que estejam alinhados a essas mudanças todas aí. E para conscientizar também, assim, que não é só com os profissionais. Agora vai ter que olhar, eu bato muito nessa tecla, vai ter que olhar muito sua gestão. Porque agora essa reforma tributária aí vai fazer parte do seu dia a dia. Não vai estar mais represado lá no escritório jurídico, no escritório contábil, não vai mais estar represado lá. Tem que se envolver para conseguir otimizar e fazer da melhor forma possível. Utilizar, né, esse prazo agora para você buscar formas elisivas de você pagar o menor tributo possível, né? Então você Perfeito. poder se planejar e ver qual é a melhor forma de você organizar os seus negócios a pagar a menor carga tributária possível dentro do que é a lei, né? Dentro da legalidade. Então, você que é dono de imobiliária, se mexa, né, contrate um ERP decente para te assessorar. Administração imobiliária em planilha de Excel não existe mais. Se você não tem condição de fazer isso, não faça. Entregue a carteira de imóveis, porque você vai ter problema a partir do ano que vem pela responsabilidade ou pela falta de responsabilidade com essas informações que são mandadas mensalmente, anualmente para a Receita Federal. Para você que é proprietário de imóvel, a dica é escolher uma corretora, uma imobiliária organizada, que tenha uma estrutura, que saiba lidar com todas essas mudanças para você também, por conta, às vezes, de um imóvel, de uma renda totalmente auxiliar que você tenha, você ser colocado na berlinda aí e começar a ser fiscalizado em empresas que têm movimento maior. Eu quero agradecer novamente, Eduardo, pela tua participação, pelo enriquecimento aí do conteúdo, dizer que certamente vai ter mais convites que a gente vai fazer para você, para a gente falar de outros temas. Não falamos sobre compra e venda, Pois é. né, tributos de venda e tal, talvez já deixar marcado aqui uma nova conversa. Mas obrigado mais uma vez, Eduardo. Imagina, obrigado a você, Carlos. É uma honra estar aqui com todos vocês. Vivian, Cristiano, obrigado. Cristiano também, obrigado. Você veio de Curitiba cedinho para cá. Isso aí, eu que agradeço a oportunidade de estar discutindo um tema tão importante aqui, enriquecendo também meu conhecimento aí, que foi uma troca de informação muito boa. Vamos ter que falar mais, vamos continuar falando bastante, né? Não para. Obrigada aos dois pela presença, foi muito enriquecedor para nós também, né? Sem dúvida, a gente cada vez que conversa sobre esse tema, a gente vai aprendendo mais alguma coisa. E tenho certeza que nem vocês não estão por dentro de tudo, né? Com certeza. Porque a nossa legislação cada complicada. dia é uma mudança, cada dia é uma nova lei, é um novo projeto, é uma nova medida provisória, enfim. Então a gente sempre tem que estar alerta, né? E a vocês, nossos seguidores, mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio de estar nos assistindo aqui. Nos aguardem que viremos com mais novidades e outros temas relevantes para o mercado imobiliário. Muito obrigado e até a próxima.